retomando, então, voltando para o auxílio-doença, né? A Lei 13.982 trouxe a possibilidade de receber um salário mínimo para aqueles que pleitearam o auxílio-doença e não houve uma análise, ou que estão pleiteando o auxílio-doença e não dá para fazer essa análise. Por quê? Porque existem, o INSS está fechado, as portarias 8.024, 412, deixaram claro que durante a pandemia as agências vão estar fechadas, mas vai se trabalhar em sistema de home office e poderá ser requerido isso eletronicamente, por meio remoto. E aí pode se apresentar atestado médico, e esse atestado médico pode ser pleiteado, juntado eletronicamente. Então, onde que existe essa disciplina? No artigo 4º da 13.982, que fica o INSS autorizado a antecipar esse salário mínimo para aqueles que estão requerendo o benefício do auxílio-doença num prazo de 3 meses, que vai ser o recebimento, até a realização da perícia, pela perícia médica federal, outra nomenclatura que há pouco tempo foi alterada, se falava perito do INSS, hoje não é mais perito do INSS, e se fala em perícia médica federal. O que ocorrer primeiro? Para essa antecipação, vai ser condicionada ao quê? Aquilo que eu já falei, carência, prova da carência. E nós sabemos que a carência do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez, antiga a aposentadoria por invalidez, hoje benefício por incapacidade permanente e o auxílio-doença por incapacidade temporária. A carência de 12 meses. E a apresentação de atestado médico, cujos requisitos e forma de análise vão ser estabelecidos ainda num ato conjunto da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Por enquanto, nós não temos, mas essas portarias, elas já dão determinadas características que podem ser obedecidas hoje, né? Trazer esses documentos, entregar esses documentos eletronicamente, então já é possível fazer esse pedido, né? As empresas, então, outro aspecto da 13.982 é com relação às empresas que possuem empregados acometidos de incapacidade laborativa. A regra geral, nós já temos no artigo 60 da 8.213. Então, o que acontece no auxílio por incapacidade temporária? Os primeiros 15 dias são pagos pela empresa. A partir do 16º dia, é pago pelo INSS. No caso deste empregado estar com coronavírus, e esse empregado estar com coronavírus tem que ser atestado, tem que ser documentado, a empresa antecipa esses 15 dias e depois ela vai abater do quê? Das contribuições que a empresa tem que pagar. Então, a empresa tem que pagar contribuições sociais e, posteriormente, esses 15 dias que ela pagou por ser coronavírus, será pago pelo INSS. Ela vai ter essa possibilidade, mas mediante prova documental disso, tá? Então, o artigo 5º da Lei 13.982 dispõe sobre isso. A empresa poderá reduzir do repasse das contribuições à Previdência Social, né, até o limite máximo do salário, óbvio, a gente tem um teto, né, ao segurado empregado cuja incapacidade temporária para o trabalho seja comprovadamente
em decorrência da contaminação pelo coronavírus. Aí eu coloco algumas questões, não só eu coloco, como outros doutrinadores estão colocando, e aí não existe disposição legal sobre isso. São questões que poderão surgir. Por exemplo, se a contaminação não é do empregado, mas da esposa, dos filhos, de algum parente que resida com este empregado. Como é que vai ficar? Ele vai ter direito a essa licença, essa possibilidade de não trabalhar? E aí nós temos que nos socorrer das medidas provisórias que eu mencionei logo no começo. A medida provisória 927, que adota a teoria do Direct Threat Defense, que é a defesa contra ameaças, que essa medida provisória trata de alternativas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional. O que fala o artigo 3º? Para o enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para preservação do emprego, poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas: teletrabalho. Então, se o risco de contaminação pode ocorrer com relação a este empregado por a esposa, o filho, algum parente com quem ele conviva no mesmo imóvel, na mesma residência, ele puder ter a possibilidade de teletrabalho, a antecipação das férias, a concessão de férias coletivas, por exemplo, a empresa deu férias coletivas, né? Aproveitamento e a antecipação de feriados, que é o que está previsto aqui. O banco de horas, né? Tem esse banco de horas. Aqui é uma questão que fala, poderão ser adotadas pelos empregadores. Então, seriam atos unilaterais do empregador. Então, fica essa questão no ar. E também nós temos a medida provisória que fala da manutenção do emprego e da renda, que é a BPER, né? Que é o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que é a medida provisória 936. E ela prevê, nesse BPER, a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, a suspensão temporária do contrato de trabalho, e esse benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será custeado com recursos da União. Então, todas essas medidas provisórias, elas podem ser analisadas em conjunto com essa possibilidade de poder obter o auxílio doença, né, o auxílio por incapacidade temporária, no caso do empregado que não necessariamente já esteja com a Covid-19. Quer dizer, ele pode só estar na quarentena pelo fato de conviver com alguém da família que está com a Covid-19. E aí, como que vai ser analisado isso? Não existe uma previsão legal para isso, mas pode ser questionado, né? E aí, a possibilidade de prorrogação. Tanto no BPC como no auxílio-doença, há uma previsão no artigo 6º da 13.982 de prorrogar por esse período de 3 meses. Então, ele pode ser prorrogado, mas vai depender do quê? De ato do Poder Executivo, ou seja, de um decreto do Poder Executivo, certo?